Bom, outros setores da esquerda, no momento em que isso daí se desenvolvia, né, caso muito notório do PSTU e dos seus aparentados, né, porque tem muito grupo aí, estilo PSTU, eles criaram aí uma fantasia ainda maior que dizia o seguinte: o país está em plena revolução. Isso aqui nós estamos que nem na Rússia em 1917. A derrubada da Dilma pelo povo, segundo eles, era o povo que não era. Você saía na rua e você via a Globo, a Época, Veja, Isto É, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, derrubando o governo da Dilma. Mas, segundo eles, quem estava derrubando o governo da Dilma era o povo. Houve até uma certa... Procuraram até se apoiar nas manifestações, né, do pessoal com a camisa da seleção brasileira para dizer que o povo estava na rua. Qualquer pessoa que conhece o Brasil, né, simplesmente por uma escala cromática da população, podia chegar à conclusão de que não tinha povo nenhum naquela rua lá. Né? O Brasil é mais ou menos assim. Se você vai no Carnaval da Bahia e você vê um cordão de carnaval onde só tem branco, você pode ter certeza que é uma maracutaia de uma ínfima minoria da população. Né? Ninguém vai chegar lá e falar assim, não, isso aqui é o carnaval do povo, quer dizer, uns branquelos lá no meio do carnaval, uns negões de segurança, um outro tocando um tamborim lá em cima e tal, para branco dançar, né? Isso aí não é um carnaval popular. Isso aí é um carnaval da elite, da elite, da elite, da elite. É até espantoso quando você vê, né, esse espetáculo, que você fala, olha a capacidade, né, da burguesia e da pequena burguesia de promover um carnaval em Salvador, onde os negros estão trabalhando e os brancos estão dançando. É uma proeza, é um feito, né? Os atos da Paulista eram meio parecidos com isso. Né? Tanto que o movimento todo tem um negro de estimação, que é o vereador com o nome de garoto de programa, o Fernando Holliday. Né? Se você tem um negro de estimação, já dá para perceber que é uma operação escravagista. Né? Em que sociedade democrática, em que mundo democrático a pessoa tem um negro de estimação? Só ouvi falar disso daí na época da escravidão no Brasil. E aí você tem, né, no caso desse movimento, negro de estimação. Então o pessoal achava que o povo estava na rua, que era a Revolução de Outubro de 1917 estava em marcha, e que a derrubada da Dilma era apenas o primeiro episódio da conquista do poder pelo proletariado. Né? Quando você vê essas coisas, todo mundo acha engraçado, né, hoje, mas foi até agora é argumentado seriamente tudo isso daí. Né? Quando você vê essas coisas, você, né, você pensa assim no malefício que o uso de determinados entorpecentes fazem para a política, né? A pessoa deveria estar com a cabeça mais clara. Então, diante do golpe, nós tivemos a seguinte situação. Uma parte achou que era uma grande conquista política e social. E a outra parte achou simplesmente que não ia acontecer nada. Que era tudo uma manobra de tipo parlamentar. Daí, em grande medida, a falta de reação. Né? Uma vantagem que nós tivemos aqui é que abriu-se uma discussão intensa, né, sobre a questão do golpe, na qual nós tivemos uma participação de destaque, o que alertou determinados setores que começaram a reagir, principalmente a ala diretamente afetada pelo golpe, que era a ala lulista do PT. E essa ala começa a reagir. Muita gente fala que o golpe foi vitorioso porque não houve reação suficiente.
É uma verdade, mas o que não é verdade é que os setores que falem isso daí, eles estejam falando a verdade quando eles dizem que a falta de reação insuficiente é principalmente do PT. Porque a maioria deles, inclusive, apoiou o golpe. Quer dizer, se você apoiou o golpe, como é que você vai acusar o outro de não ter reagido suficientemente? Nós participamos de toda a mobilização contra o golpe, e, na verdade, na mobilização contra o golpe estava quem? Nós e uma parte do PT. O PCdoB participava um pouco como figurante, agora tendo visto todo o desenvolvimento da situação, dá para perceber por que eles tinham essa participação. E nós tínhamos a esquerda atuando no sentido exatamente contrário. Né? Por exemplo, o glorioso Guilherme Boulos, que é, segundo muitas pessoas aí, principalmente do PSOL, é o novo Lula, ele estava levando adiante, um pouco antes do impeachment, a campanha contra a Copa, né? Não vai ter Copa, ele era o grande líder dessa campanha, e durante toda a luta contra a derrubada do governo, ele levava adiante uma política divisionista. Formou-se a Frente Brasil Popular para criar uma frente única contra o golpe, ele formou uma outra frente, a chamada Frente Povo Sem Medo. Então você chamava um ato para um lugar, ele chamava o ato para outro lugar. Aí você ia no ato dele, né? Como era um ato muito democrático, não deixava ninguém falar. Inventava essas histórias que são típicas da esquerda ultrademocrática, né? Que é assim, não, aqui só pode falar sindicato. Mas se você vai com o sindicato, aí o cidadão fala, não, agora só pode falar organizações de mulheres. Se você vai com organizações de mulheres, eles falam, só pode falar organizações de mulheres que estão registradas não sei aonde. Se você registra a sua organização de mulheres e aparece lá e fala assim, mas você não participou da última reunião que decidiu quem ia falar, então você não vai falar. Quer dizer, no final das contas, você não fala nunca, tá certo? E depois também o ato não serve para nada. E toda essa microditadura grotesca é só para o cidadão se lançar candidato depois e ganhar um cargo parlamentar. E a história foi assim, enquanto alguns tentavam impedir o impeachment, outros tentavam fazer a própria fama, né, com uma política ambígua. A hora que o Boulos percebia que o público dele tinha críticas ao governo da Dilma, ele falava que o governo era indefensável. Né? E assim foi o negócio, o tempo todo. E o governo da Dilma caiu. E foi uma grande derrota, né? E a esquerda até agora não entendeu que não se trata, né? Porque eu frequentemente vejo o pessoas, né? Criticando o PCO porque nós estamos a reboque do PT, que é uma crítica que eu considero muito curiosa. Alguém me falou que perguntaram para um desses dirigentes do PSOL o que ele achava do PCO. Então ele falou, o PCO é um puxadinho do Lula. Quer dizer, você ser um partido que identifica que um golpe de Estado da direita tem que ser combatido, transforma você numa pessoa que está totalmente a reboque da pessoa que vai ser derrubada contra o golpe. Isso daí mostra bem a mentalidade política da esquerda em geral. Para eles, tudo é uma competição eleitoral. Não existe nenhuma política de caráter estratégico. Para nós, a derrota do golpe é uma coisa que seria extremamente benéfica para toda a classe operária brasileira. Para eles, a derrota do golpe favoreceria o PT. O que é, logicamente, uma avaliação totalmente equivocada, né? O grande problema do PT é justamente isso. Se o golpe sai vitorioso, eles são desfavorecidos. Se o golpe for derrotado pelas massas, eles também vão ser desfavorecidos. Por isso que
a maior parte do PT não moveu um dedo para impedir a derrubada do governo Dilma Rousseff. Inclusive procurar atribuir ao governo as razões pelas quais ele foi derrubado, e não a direita. Bom, derrubado o governo, nós tivemos aí um grande esforço de toda a esquerda, a maior parte da qual não havia nem participado da tentativa de impedir a derrubada do governo, de acabar com a luta contra o golpe. Mais ou menos assim. Derrubou, acabou, está tudo bem, vamos deixar isso aí do jeito que está. Vamos abandonar esse negócio de golpe, já aconteceu, já foi, e vamos passar para frente, vamos virar a página, que foi a frase que ficou famosa naquele momento. Aí toda uma parte da esquerda lançou a brilhantíssima palavra de ordem de eleições diretas, no final de 2017. E isso daí, logicamente, que confundiu a cabeça de muita gente, e nós falamos, veja, é meio que uma política idiota, porque nós vamos ter eleições em 2018. Se você lança em agosto, setembro de 2017, a ideia de eleições diretas, a única coisa que você está pedindo é uma antecipação disso daí. Ninguém estava colocando em questão que as eleições iriam acontecer, pelo menos desse pessoal. Nós chegamos a aventar a possibilidade de que as eleições não acontecessem. Mas se a campanha eleitoral começa efetivamente, digamos assim, na pior das hipóteses, no começo de 2018, e você reivindica eleições diretas no final de 2017, a sua ideia o que é? Que as eleições, em vez de serem em outubro, como efetivamente estava acontecendo, fossem o quê? Em setembro, em agosto. Quer dizer, uma palavra de ordem onde o esforço era muito maior do que o resultado, porque imagine o esforço para você conseguir adiantar 2 meses a eleição presidencial. Você fazer toda uma mobilização e o que é que você teria obtido? Adiantar 2 meses a eleição presidencial significaria o que exatamente? Ninguém também sabia de nada. No final das contas, o único sentido dessa política era encobrir o fato de que nós estávamos diante do golpe e canalizar as forças que lutavam contra o golpe para dentro do cenário eleitoral. O Lula foi muito mais claro e honesto nesse sentido e falou: vamos direto para as eleições de 2018. Ele, por exemplo, não colocou o problema de adiantar eleições nem nada. Isso aí ficou para a ala menos objetiva da esquerda pequeno-burguesa. A partir daí, esqueceram-se completamente da questão da derrubada do governo, como se isso daí fosse um acontecimento menor, e lançaram-se na ideia de que as eleições iriam redimir o país. Quer dizer, qual era o raciocínio? Você tem um conjunto de direitistas, trogloditas, derrubam o governo, através de uma complexa e caríssima operação política. Aí, o que eles fazem com o governo? Pegam o governo e 1 ano e pouco depois devolvem o governo para o mesmo partido que eles derrubaram. Essa era a ideia vigente. Uma coisa interessante é que muita gente que é reputada como sendo inteligente, conhecedora da política nacional, nunca criticou que isso daí era um contrassenso.